Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vocês que voltaram são os verdadeiros crentes fiéis, aqueles que não dobraram os joelhos a Baal. Hã? É o café. E é uma alegria, queridos, estar aqui com vocês numa tarefa difícil, que é a tarefa de substituir o nosso irmão pastor, Dr. Philip Ryken, que a gente, se o Senhor permitir, vai trazer de volta algum dia, trazer alguma hora para algum evento para nos abençoar. Depois de muitas lutas no coração a respeito do que eu falaria nessa segunda parte, ontem eu trabalhei num tema de continuidade. Na sexta-feira, nós começamos com descobrindo a glória de Deus na história do tabernáculo, e hoje nós vamos falar sobre descobrir a glória de Deus na história do templo. O templo tem uma longa história que não acabou, e que nós precisamos redescobrir. Então, o que nós temos inicialmente, a forma como nós começamos, foi com o tabernáculo, foi com o conceito e a ideia de Deus vindo morar no meio do seu povo. Deus afirmou isso. A Escritura é coalhada de diferentes momentos nos quais Deus diz: eu vou ser o Deus de vocês e vocês vão ser o meu povo. A gente viu isso no livro de Levítico: eu sou o Deus de vocês, vocês são meu povo e vocês vão ser o quê? Santos para mim. Uma santidade para Deus. E aqui talvez uma primeira coisa importante que nós devamos nos lembrar. Muitas vezes a nossa santidade, ela é uma santidade de aparência. A gente quer parecer santo para quem está do lado. Sabe como é que a gente cria filho? Quem é pai aqui já deu um sorrisinho assim. A gente chega na porta da igreja, dá aquele sabão nos meninos, porque a partir daquele momento, eles precisam ser o quê? Educados, né? Até ali a gente foi vivendo a vida familiar, briga, bronca, o marido brigou com a mulher brigou com o marido, ralhou com os meninos, discordaram, XY. Mas a partir de agora, comporte-se, porque eu quero que o mundo veja os meus filhos com uma aura especial, diferente, porque isso é uma imagem que eu quero refletir daquilo que seria a minha casa. Isso é um perigo. Você sabe quem que sofre muito com isso, né? O famoso filho de quem? O filho do pastor. O filho do pastor, ele é visado. Pela ordem, o filho do pastor, o filho do presbítero, o filho do diácono, o filho do líder dos departamentos e assim por diante. Isso é muito perigoso. Essa expressãozinha, ela tem que estar na nossa mente. Deus não quer que eu seja santo para os outros. Deus quer que eu seja santo para Ele. A santidade que eu vou viver para Ele é a santidade que vai se manifestar no meio da comunidade dos fiéis, quando eu, sendo santo para Ele, vou procurar a melhor forma de viver no meio dos meus irmãos. A gente começou a plantação da igreja lá na Barra Funda, anos atrás, e só tinha adultos. Só tinha adultos. Hoje tem um mundo de menino. E aquela criançada faz uma zoeira, faz um barulho, é menino chorando de cá, é menino conversando de lá, é mãe levantando. Gente, eu olho aquilo e falo assim: meu Deus, que coisa boa! Que coisa boa que os meus irmãos podem procurar viver a santidade da vida familiar no meio do povo de Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos ser santos para Deus. E ontem, então, nós terminamos nesse ponto. No ponto em que o tabernáculo, por meio do templo, cumpriu o seu papel.
E tudo aquilo que estava representado lá no tabernáculo estava agora sendo cumprido na obra de Cristo, naquilo que o meu Senhor Jesus fez, naquilo que Ele de fato concluiu, naquilo que se tornou notório, quando na cruz Ele disse: está consumado, Pai, eu fiz a tua obra. E Ele então, tendo feito essa obra na cruz, cumpriu todas as coisas que estavam prescritas naquele plano de Deus habitar no meio do seu povo. E aquele tabernáculo, na verdade agora o templo, ele perdeu sua função. O véu se rasgou. Eu fico imaginando o que é que não passou na cabeça dos sacerdotes no serviço do templo naquele dia. Primeiro porque eles estavam se preparando para a grande festa da Páscoa. Imagina a movimentação. Em Jerusalém, calcula-se que chegavam ali naquela cidade para celebrar a festa da Páscoa cerca de 180 mil pessoas. Gente, é um cubículo. Era muita gente. Sacerdotes atarefados, fazendo programação, organizando as coisas, organizando as ideias litúrgicas, os corais, tudo que rolava ali, né, tinha que preparar as facas, porque eles iam imolar centenas de animais. A cidade estava no burburinho, e logo antes da Páscoa, aquele julgamento. Um homem que causou algum barulho na cidade, que foi até celebrado com palmas e palmeiras no chão alguns dias antes, entrando como rei, gente falando dele: olha, ele fez milagre, o outro diz não é, e as acusações falsas, ele é blasfemo, e todas aquelas coisas. E no dia da grande festa, o véu do santuário se rasga de cima a baixo. Eles deviam estar perplexos. As cortinas deviam ser relativamente novas, porque o templo passava por uma reforma. Será que o pessoal costurou mal? O que deu errado? Eles não eram capazes de entender o que estava acontecendo com a Beit HaMikdash. Aquele tabernáculo móvel que o povo, que Deus ordenou fosse construído, ele agora se tornara o sinal visível da presença de Deus no meio do seu povo, na grande cidade, na cidade de Deus, em Sião, a capital, o lugar da glória do Senhor presente. Enquanto eles andavam no deserto, Deus andava com eles. Davi unificou o reino e estabeleceu uma capital, e estabeleceu essa casa de pedras, não mais um tabernáculo. E essa então era a casa da santidade, Beit HaMikdash. Como é que isso aconteceu? Vamos explorar um pouquinho essa narrativa bíblica, essa história de como essas coisas aconteceram e se consolidaram. Davi, um dia, tendo conquistado as terras ao seu redor, tendo edificado a antiga cidade de Jebus, agora cidade de Davi, a cidade do povo de Deus, a capital, o lugar aonde Deus derrama a sua bênção, porque ali ele instalou a Arca da Aliança. Um dia, Davi, já morando no seu palácio, totalmente confortável, tinha descanso dos inimigos, ele disse ao profeta: olha só, eu estou morando
num palácio feito de cedro. Na verdade, os palácios eram feitos de pedras, mas as paredes eram revestidas de madeira, eram apaineladas. Já leu essa expressão lá no livro do profeta? Eram esses os painéis, lugar confortável, belo, mas Deus continuou morando numa tenda. Não pareceu que estava certo aquilo. E Davi então intentou no seu coração a construção de um templo a Deus. E Deus falou: ok, Davi, é possível sim, mas você não pode construir esse templo, porque as suas mãos são sujas de sangue. Quem vai construir o templo é seu filho, Salomão. E então, Davi pensou consigo mesmo: mas, Senhor, eu não quero ficar fora desse negócio. Eu sei que ele vai construir. Ele começa os preparativos, ele começa todo o projeto, ele começa a fazer uma arrecadação para que o templo pudesse ser construído e eles tivessem o dinheiro para que aquela casa fosse uma casa gloriosa. Então, na sequência da narrativa, diz que depois que Salomão assumiu, ele começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá. Já ouviram essa palavrinha hoje de manhã? O que era o Monte Moriá, irmãos? Era o monte do sacrifício. Era o monte que Deus enviou Abraão com seu filho Isaque e disse: vai, oferece em sacrifício o teu filho, o teu único filho. É o monte da provisão. Quando o menino perguntou: pai, mas eu estou vendo a lenha, o senhor está aqui trazendo fogo, lembra? Não tinha fósforo, não tinha isqueiro, eles tinham que carregar um fogo, porque acender um fogo era complicado. Mas eu não estou vendo o sacrifício. A resposta de Abraão: Deus proverá. O Deus da provisão se faz presente naquela caminhada até o Monte Moriá. É estranha essa história, né? Deus exigia um filho primogênito em sacrifício. Primeiro, Deus exigiu todos os primogênitos. Está lá na lei, está lá em Levítico. Todo primogênito me pertence. Vocês têm que trazer uma oferta de substituição. Não era uma coisa absurda, estranhamente absurda naqueles contextos. Mas o que eu acho interessante e confortante é que, na verdade, Deus não estava pedindo nada de Abraão que ele mesmo não estivesse disposto a fazer. Então ele impediu o sacrifício de Isaque, mas ele enviou o seu filho, seu único filho, para o sacrifício, porque essa foi a grande provisão de Deus. Então o Monte Moriá, que é o lugar do sacrifício, torna-se o lugar no qual Deus vai colocar a sua habitação. Acredita-se que o exato ponto, a exata pedra na qual Isaque chegou a ser colocado para ser sacrificado, seja o lugar aonde ficava no templo a Arca da Aliança, o local da provisão de Deus para viver no meio do seu povo. E então as obras começam. Gente, o templo de Salomão era magnífico. De novo, deve ter sido uma foto aérea, não sei, mas é mais ou menos esse o complexo do templo. Algo que ninguém, em qualquer lugar da cidade de Davi, pudesse deixar de ver. Todo mundo que acordasse naquela cidade, acordaria e veria o templo. O glorioso templo de Salomão. Depois você para e lê aí nas descrições dos livros de Reis e Crônicas, como é que foi construído
Há estudos que mostram que o número de pessoas envolvidas naquele processo de construção era de milhares e de milhares. Muito mais de 100 mil pessoas naquele processo. Tudo organizado, deixado pronto para que o filho de Davi pudesse construir, fazer aquela obra. E ela aconteceu. Temos aí em 1 Reis capítulo 8, uma descrição, Salomão refletindo, Davi, meu pai, tinha proposto no coração edificar um templo, ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, você fez bem quando resolveu em seu coração edificar um templo ao meu nome. Todavia, não será você quem edificará esse templo. O seu filho que descenderá de você, ele o edificará em meu nome. E assim o Senhor cumpriu a palavra que havia dito. E agora Salomão dizendo, pois eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como o Senhor havia prometido, e eu edifiquei o templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E quando eles terminam aquela imensa obra, quando eles encerram todas as construções, todos os detalhes desse lugar maravilhoso, aconteceu exatamente a mesma coisa que havia acontecido com o tabernáculo. Olha só, Êxodo 40, então a nuvem cobriu a tenda do encontro, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Ninguém pode entrar na presença de Deus de modo impuro. Quando eles terminam de construir o templo, segundo 1 Reis, capítulo 8, quando os sacerdotes saíram do santuário, porque eles estavam olhando os últimos detalhes, está tudo certo, está tudo no lugar, funcionou, bacana, olha só o acabamento, gente, olha só que fineza, olha só esse piso, olha só esse ouro, tudo era de ouro dentro daqueles lugares, que fantástico. Quando eles saíram, depois de terem feito todo o processo, uma nuvem encheu a casa do Senhor, mesma coisa. E a mesma coisa que aconteceu com Moisés, acontece com os sacerdotes, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa dele. Agora você olha para a história e fala assim, agora vai, né? Fala sério. Eles eram um povinho lá no deserto, atravessando o deserto, conquistando terra, era luta para cá, briga para lá. Agora não, agora é uma monarquia. Agora tem um rei, agora tem uma capital, agora tem uma cidade gloriosa, tem uma cidade fortificada, tem uma cidade murada, agora vai. E de fato, no tempo de Salomão, a gente vê grande prosperidade. Até que aquele ciclo de prosperidade começa a cair, e voltam os chamados ciclos de rebeldia. Irmãos, os ciclos de rebeldia dos líderes do povo de Deus, eles são marcados em toda a história do povo de Deus. Leia o livro de Juízes e você vai entender isso. E às vezes a gente olha para Israel, né, passando pelo deserto. Ô povinho, fala sério. Você já leu os textos de Êxodo? Reclamavam de tudo. Ô povo reclamão, povo chorão. Deus está fazendo tudo isso por eles e eles reclamam o tempo inteiro. Mas eu quero que você lembre de uma coisinha, querido. Eu e você não somos diferentes em nada daquele povo. Nosso coração permanece um coração tomado de ciclos de rebeldia.
Deus veio morar no meio do seu povo, eles sabiam que precisavam da purificação, eles precisavam consagrar aquele templo, foi uma consagração esplêndida, a glória de Deus se manifestando no meio do seu povo. Passa o tempo, os reis se corrompem, os líderes se corrompem, os sacerdotes se corrompem, e os ciclos de rebeldia se repetem. Passado alguns anos, a coisa ficou tão feia que eles não lembravam o que era a lei de Deus. Leia as narrativas, por exemplo, do tempo de Ezequias e a reforma religiosa que ele precisou fazer. Eu fico impressionado. Diz que o sacerdote entrou no templo, imagina, era o trabalho dele, era o serviço dele. Diz que ele entrou no templo e achou um rolo do livro da lei. E ele ficou impressionado e falou assim: uau! Parece que é a palavra de Deus para Moisés. Levou para o rei, rapidinho, rei, está aqui, olha, achei esse livro. E eram rolos, tá, gente? A gente usa aqui, né? É igual aquela Bíblia empoeirada que fica lá sumida dentro da sua casa, ou que só aparece nas suas coisas. Aparecia, na hora de ir para a igreja no domingo, porque a gente gosta de mostrar uma santidade externa, né? E agora nem essa desculpa mais, porque a gente carrega a Bíblia no celular, nem isso a gente faz mais. Eles haviam perdido a fé, esquecendo-se da palavra de Deus. E Deus precisou fazer uma reforma por meio desse homem chamado Ezequias, um rei. E o texto diz, aí em 2 Crônicas, foi isso que Ezequias fez em todo o Judá, fez o que era bom, reto, verdadeiro aos olhos do Senhor seu Deus. Eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo: irmãos, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, façam isso. Pois Ezequias fez simplesmente isso. E em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei, nos mandamentos, para buscar o seu Deus, ele fez de coração. Ele foi bem sucedido. O templo estava contaminado, a verdade da palavra de Deus estava esquecida, os sacerdotes se tornaram simples funcionários que recebiam ali suas côngruas e repetiam cerimônias e cerimoniais que eles não faziam ideia do que significava, porque eles perderam o livro da lei, eles não sabiam, eles não tinham Levítico, eles não sabiam nada. Olha, eu vi lá, o meu pai fazia desse jeito, vamos fazer de novo. O outro eu vi fazer, não, aí um vinha com a ideia, não, e se a gente fizer desse jeito, vamos fazer então. Era todo um processo de corrupção litúrgica. Eles precisavam pegar o livro de Levítico e começar do capítulo 1, versículo 1, precisaram purificar de novo o templo. Ezequias precisou reestabelecer o culto no meio de Israel, porque Israel já não adorava a Deus. Conseguem pensar nisso, irmãos? Pensa numa igreja, pensa numa denominação que se esquece do que é o culto, ou que ao longo do tempo começa a substituir o culto a Deus por coisas que não provêm da palavra de Deus. Não, pastor, isso não acontece não. Acontece. Está cheio de igreja por aí que simplesmente não mais conhece a palavra de Deus. Mas essa escritura foi resgatada, a reforma aconteceu, Deus usou esse homem chamado Ezequias para que isso acontecesse. Hoje em dia, quando você anda na cidade de Jerusalém, de repente você está lá na cidade velha, você dobra uma curvinha assim, tem esse lugar aí, sabe o que é isso aí? São as muralhas do templo de Ezequias.
Deus deu a ele um reinado próspero, essas coisas todas aconteceram, o templo foi restaurado e agora o povo estava em adoração. Mas vou falar para vocês, queridos, durou pouco tempo. Os ciclos de rebeldia no meio do povo de Deus, apesar da presença da glória de Deus, eles se manifestam. Até que chegou um ponto em que essa casa tão gloriosa, ela foi destruída. Deus anunciou isso, Deus deu aos profetas e colocou na boca dos profetas essa verdade: olha, essa casa vai cair. Já ouviu a expressão? A casa caiu? É isso aí. A casa caiu. Olha só o profeta Isaías, que profetizou no Reino do Sul, anos antes do cativeiro da Babilônia. Olha só o que ele disse, Isaías 8, visto que esse povo desprezou as águas de Siloé. Gente, eu queria ter tempo aqui para falar para vocês das águas de Siloé. Descobertas arqueológicas de 2005, agora, faz pouquinhos dias, mostraram o que é de fato, o que foi de fato o tanque de Siloé, ou a piscina. Essas águas que correm brandamente e está se derretendo de meio diante de Rezim, filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre ele as águas do Eufrates. As águas tranquilas de Jerusalém seriam inundadas pelas águas. Quem é que vem do Eufrates? Os babilônios. Fontes impetuosas, as águas tranquilas de Siloé seriam todas tomadas. O rei da Síria virá com a sua glória. Essas águas encherão os leitos dos rios, transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá. Gente, fisicamente é um dilúvio. É óbvio que isso aqui é uma figura de linguagem, porque nós estamos falando de 1.500 quilômetros de distância. Mas ele está dizendo que as águas do Eufrates vão transbordar e vão tomar as suas ribanceiras, encherão Judá, penetrarão Judá, inundando-a, passando por ele, chegarão até o pescoço, todo mundo vai se afogar. As suas asas estendidas cobrirão a largura de toda a tua terra, ó Emanuel. Essa é uma figura muito comum do Antigo Oriente Próximo. Olha a largura de suas asas, essa divindade com asas. Esse aí é um selo da época já mais adiante de Dario, mas várias divindades eram representadas assim. O que Isaías estava dizendo? Isaías estava dizendo: olha, vocês vão ser tomados, porque vocês são quebradores da aliança, vocês não guardam a aliança de Deus com o seu povo. Deus disse: eu vou morar no meio de vocês, e vocês insistem nos ciclos de esquecimento e rebeldia. Os salmistas tiveram que cantar a esse respeito. Olha o salmo de Asaf: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Acho que esse é um hino legal para cantar domingo, mas é a realidade. Eles não podiam esquecer da história, eles não podiam esquecer dos seus próprios ciclos de rebeldia, eles precisavam lembrar disso. Senhor, vamos cantar esse hino de louvor. Deram os cadáveres dos teus servos por cimo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Canta com mais vigor, irmão. Eram lamentos, irmãos. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém. Não houve quem lhes desse sepultura, cadáveres secando ao sol.
tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio, a zombaria dos que nos rodeiam. A casa de pedra de Deus foi derrubada. Mas não foi só Isaías que profetizou. O profeta Abacuque ficou escandalizado. Lembra da história de Abacuque? Senhor, até quando eu vou ver violência? Até quando vai acontecer X? Até quando vai acontecer Y? Deus fala, calma, estou levantando uns caras legais aí, os caldeus. E eles vão vir. E esses caldeus vão assolar a terra. Abacuque ficou alarmado. E é esse texto do profeta Abacuque que termina exatamente com o conceito da justiça pela fé. Quando Abacuque canta dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que não haja gado no campo, o crente, o justo, o justificado, ele, pela fé, sabe que será amparado pelo Senhor. Deus, nas suas profecias, por meio dos diversos profetas, ele deu detalhes de como Jerusalém seria sitiada. Porque foi assim que aconteceu. A cidade era murada, era a cidade de Davi, era gloriosa. Eles foram acumulando montões de terra em volta dos muros para que os exércitos pudessem chegar até ao topo e entrar na cidade. Ezequiel fala de levantar terraplenos, é essa a ideia. Ezequiel também fala de arietes, tranqueiras. Eram armas de guerra com vistas a derrubar partes do muro para que o muro cedesse e o exército inimigo pudesse entrar. E foi isso que aconteceu, irmãos. Todas essas coisas aconteceram, todas elas se concretizaram, nenhuma delas deixou de passar. E a casa de pedra de Deus foi destruída. Às vezes nós lemos a Bíblia com uma certa distância, e essa distância nos impede de ver o que de fato está acontecendo. Essa aí é uma breve descrição do que aconteceu quando o povo foi levado ao cativeiro nas diferentes fases. Diz assim, no 9º ano de Zedequias, Nabucodonosor marchou contra Jerusalém. O muro da cidade foi rompido, os prédios importantes da cidade foram incendiados, inclusive o templo do Senhor e o palácio. E assim Judá foi para o exílio, para longe da sua terra. Nada do que aconteceu deixou de ser previsto, inclusive a queda da casa de pedra, a Beit HaMikdash, a casa da santidade de Deus. Irmãos, a gente tem gente aqui de vários lugares do Brasil, né? Talvez alguns irmãos aqui já tenham passado por uma situação de enchente. Vamos lá na figura de Isaías, o Eufrates entrando. Já passou por uma situação dessa de enchente na sua cidade? E de repente aquela casinha que você construiu, aquelas coisas que você fez ao longo dos anos, aquele sonho do brasileiro da casa própria, aqueles móveis que você havia adquirido, aquelas lembranças que você guardou ao longo da sua vida, tudo aquilo tomado por água e destruído. Essa é uma figura. Mas a outra figura é ainda mais forte, porque ela não é figura, ela é o que aconteceu. A figura foi traduzida num ato de guerra. Aquele irmão que morava na rua tal em Jerusalém, teve a sua casa destruída. Todos os seus símbolos foram levados. Toda a sua riqueza foi espoliada. Todos os seus pertences, as suas memórias, as coisas guardadas nas gavetas,
foram roubadas, ou se não, queimadas. E o povo foi para o cativeiro. E Deus disse: olha, vocês vão ficar 70 anos no cativeiro. Quando vocês estiverem lá, orem, construam suas vidas e confiem na minha palavra. Mas não era um negócio fácil, não. Salmo 137 é um salmo impressionante. O texto do Salmo 137 fala da tristeza do povo de Deus. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando da nossa cidade de Sião. O lugar onde Deus manifestava a sua bênção. O lugar do templo, o lugar do perdão. O lugar onde a gente acordava de manhã, olhava para cima e sabia: Deus mora no meio do seu povo. As figuras da Bíblia são muito bonitas. O verso 2 diz assim: nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos pediam canções. Os nossos opressores, que nós fôssemos alegres, eles diziam: entoa um cântico de Sião. Sabe qual que é essa árvore, salgueiro? Qual que é o nome popular dela aqui no Brasil? Chorão. Sabe por que essa árvore tem esse nome? Porque ela transmite melancolia. Melancolia. Eles perguntavam, verso 4, como, porém, vamos entoar um cântico ao Senhor na terra estranha? Pai, me leva de volta. Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que resseque a minha mão direita, que eu me torne inútil para trabalhar. Se eu esquecer, Jerusalém, que se resseque, que se apegue a língua ao meu paladar. Porque Jerusalém era a maior alegria. Por quê? Porque Jerusalém era o lugar que manifestava a presença de Deus no meio do seu povo. Mas nós não podemos nos esquecer, irmãos, que Deus havia profetizado que depois dos 70 anos de cativeiro, Ele ia levar o povo de volta. E aí, então, Deus começa a mover a história de uma maneira impressionante. Isso aí é um mapa contemporâneo, mas que dá para ver o tamanho daquela nação de Israel no meio das nações. Um pontinho, um mero ponto. E aí, Babilônia veio, invadiu, a Síria já havia invadido o reino do norte, vieram os babilônios, depois veio a Pérsia, Israel lá no seu cativeiro. Um povo sem governo, um povo cujas tradições haviam sido destruídas no templo, tudo havia sido levado. E o fato, irmãos, é que ninguém lembra e ninguém se importa com perdedores. Estava lá, aquele povinho esquecido. Mas é muito interessante como Deus vai coordenando a história. Os babilônios, o que eles fizeram? Os babilônios, eles tinham um esquema, o seguinte, eles chegavam num povo e expatriavam, foi isso que aconteceu, levaram Israel para outro lugar. Mas os persas tinham uma política diferente. Esse Ciro, que foi profetizado lá pelo profeta Isaías, ele tinha um lema legal, um governo para o povo. Eu nunca ouvi essa expressão em lugar nenhum, impressionante. E aí o que aconteceu? Ciro começou um movimento de levar as nações expatriadas de volta para as suas terras. Eles falavam disso com orgulho. Então, essa sucessão de reis persas
Ciro, Cambises, Dario, Xerxes, também conhecido como Assuero, Artaxerxes e assim por diante, eles foram usados por Deus no processo de levar o povo de volta. E aí então começa a história da volta. Eu quero meditar em alguns versos de Esdras com vocês aqui. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, Jeová, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, parece crente, hein? E me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. Suba a Jerusalém de Judá, edifique a casa do Senhor, Jeová, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, voltem para lá. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens, gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus. Percebam, queridos, Deus está movendo a história do seu povo. Quem fez o decreto foi Ciro. Ele fez passar um pregão por todo o reino, mas ele reconhece que por trás daquele povo tinha um Deus. Deus dirige a história, irmãos. Aquele poveco, pequeno povo, num cativeiro, foi reconhecido por uma razão, e o texto mesmo diz: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Ciro tomou uma decisão. Esse é um cilindro de Ciro, são escritos naquela época, no qual ele se orgulha de dizer: não, eu sou governador para o povo, que cada um volte para a sua terra. Ele não sabia que ele estava cumprindo a palavra de Deus, ele não sabia que ele estava envolvido numa profecia que Deus havia dado séculos e séculos antes. Ele fez isso para que a palavra de Deus se cumprisse. Irmãos, esse Deus daquela época é o nosso Deus. Eu não posso me esquecer disso, eu tenho que entender isso. Isaías 45 é a famosa profecia de Ciro. Assim diz o Senhor, seu Deus, ao ungido: Ciro, eu tomo pela mão direita, eu vou usar Ciro como eu quiser usar. Eu acho que nós nos esquecemos disso, irmãos, que Deus usa como Ele quer. Versos 5 e 6 de Esdras 1. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá, de Benjamim, os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Para quê? Para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gados e coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Então aquele povo que agora estava há muitos anos estabelecido na Babilônia, tinham montado suas casas, tinham montado seu comércio, tinham montado seu negócio, Deus os estimula a voltar. Eu vou falar para vocês, irmãos, eu sou aquele acomodadão. Nos primeiros anos de casamento eu me mudei 17 vezes. 17 vezes. Fala na palavra mudança para mim hoje. Imagina depois de 70 anos. Mas o fato é que os líderes e o povo se levantaram para a obra, porque tinham um alvo, tinham um objetivo. Eles iam voltar à cidade santa, e eles iam reconstruir o templo. Eles estavam há 70 anos sem aquelas cerimônias, eles estavam há 70 anos sem o Yom Kippur, eles estavam há 70 anos sem a percepção visível do perdão de Deus sobre a vida deles. Mas olha só essa expressãozinha, olha só o segredo, irmãos. Todos aqueles cujo espírito Deus despertou. O segredo é entendermos isso, meus irmãos. Deus nos chama, Deus nos desafia. E cabe a nós, como diz Paulo em Filipenses,
desenvolver a salvação com temor e tremor, mas é Deus quem efetua o querer e o realizar. Coloque-se nas mãos de Deus, esteja nas mãos de Deus, entregue-se às mãos de Deus, e Deus pode mudar você depois de 70 anos. Deus deu uma missão, Deus deu um alvo. Vocês vão voltar e vão reconstruir a casa. Terceira parte do texto, ainda no capítulo 1. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa de Deus, os quais Nabucodonosor tinha trazido a Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos esses levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia a Jerusalém. Isso está ilustrado na história. Essa é uma figurinha dos utensílios voltando para o templo. Roubados, saqueados. Ciro, no seu ato, fala assim: pegou o negócio do Deus deles, devolve. Lembra da história lá no livro de Daniel? Quando um dos reis, ainda babilônios, filho de Nabucodonosor, falou, no meio de uma orgia, uma festança, rolando vinho, cachaça, pinga, tudo que você pudesse imaginar de ruim, orgias. Ele fala assim: traz aqueles copos de ouro lá do Deus lá de Israel. Vamos ver se o vinho fica bom neles. E Deus falou assim: você mexeu no que não devia. Deus escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Traduzindo para o português contemporâneo: perdeu o Playboy. Perdeu. Eu fico pensando nisso, irmãos. Na maneira como o Senhor envia sinais de esperança e encorajamento para o seu povo. Lembra lá, Daniel? No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor levou embora. Os utensílios foram para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. Mas agora eles voltam. Deus está no controle da história. Deus disciplinou o seu povo, Deus vai trazer o seu povo de volta. E não foi uma volta tranquila, irmãos, eram milhares ou mais de 1.500 quilômetros de volta. O rei perguntou lá para o líder que ia levar de volta, assim, você quer uma escolta? Ele pensou assim: não, senhor, muito obrigado. Se Deus é grande, Ele vai fazer, mas eu acho que ele falou com a dor no coração. Irmãos, Deus vive enviando sinais para o nosso encorajamento. E nós vivemos virando os olhos para o lado, negando a providência da mão de Deus. Deus eliminou Babilônia, Deus trouxe outros reis, eles voltaram para a terra, começaram a construir. Gente, o livro de Esdras e depois Neemias, que na Bíblia hebraica são um livro só, narram essa saga. Olha só como é que era fácil a construção. No 7º mês, nas suas cidades, o povo veio para Jerusalém, porque tinha um alvo, era construir o templo. E aí então Jesua, filho de Josadaque, os irmãos sacerdotes, Zorobabel, etc., edificaram o altar. Sem o derramamento de sangue. Sem a oferta, sem o
Corban não tinha jeito de chegar perto de Deus. Foi a primeira coisa. Primeira coisa. Eles tinham um alvo que Deus havia dado. Eles tinham uma missão que Deus havia dado, que era de restaurar a habitação do Senhor no meio do seu povo. A história continua. O templo é reconstruído. Era aquela famosa igreja presbiteriana da construção, porque demorou anos e anos e anos. Fazia uma parte, parava, fazia outra parte, parava, levantava oferta de novo e parava. É a IPC, Igreja Presbiteriana da Construção. Até que o templo foi reconstruído. Mas nós não temos nenhuma narrativa de que a glória de Deus encheu a casa de novo. Há um silêncio. São aqueles 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Até que nós chegamos no Novo Testamento, e quando Jesus nasce, está em processo uma grande reforma desse que é chamado Segundo Templo. Herodes, um meio judeu, faz uma obra magnífica ao redor de Jerusalém para agradar os judeus. Irmãos, vale uma visita. As pedras remanescentes dos muros de Jerusalém. Na última viagem que eu fiz para lá, eu fiz uma viagem nas últimas escavações do muro. Nessa foram reveladas pedras, uma pedra, tá? Com 13,70 metros de comprimento, 3,5 de altura e 3,70 de largura. Uma pedra. Eu podia dar os passos aqui, meu tempo já acabou. Para mostrar o tamanho de uma pedra naquela reconstrução. O templo estava lá, um negócio fantástico, o serviço estava lá. Irmãos, mas era tudo morto. Quando Jesus, o tabernáculo de Deus, encarna, tudo que aqueles homens, os sacerdotes, pensavam era em matar a Cristo, veio para os que eram seus e os seus não receberam. Uma religião vazia, uma religião cruel, uma religião de poder humano. E por que não dizer, irmãos, uma religião falsificada e demoníaca. É por isso que eles eram tão preocupados em expulsar demônio e não dava certo. Nossas cerimônias, nossos rituais podem se tornar vazios, apesar da beleza, do luxo e da sofisticação dos nossos edifícios. Igreja não é endereço, igreja não é CNPJ, igreja é o povo de Deus vivendo a vida ao redor do seu Senhor. Então nós temos uma longa história, temos um longo caminho, temos as maravilhas das pedras, mas não temos a verdade de Deus. Essa é a história da casa de Deus no meio do seu povo, o tabernáculo, o templo autorizado e construído por Davi e Salomão, o templo reformado por Ezequias, o templo destruído por Nabucodonosor, o templo reconstruído por Esdras e Neemias. Mas depois, parece que a glória de Deus se esvazia nos ciclos de rebeldia do povo. Mas a história, e é por isso que eu escolhi esse tema hoje, a história, irmãos, não terminou. Jesus subiu ao templo com seus discípulos,
Esse é o sermão escatológico de Jesus em Marcos capítulo 13. Quando eles estavam saindo do templo, e dá para a gente imaginar a rota que Jesus fez, saindo pelos portões de Ulda. Deixa eu voltar aqui, provavelmente um portão aqui nessa parede imensa do templo, descia uma escadaria que passava por dentro do monte, até chegar na parte externa, para que eles subissem ao Monte das Oliveiras. E os discípulos, com aquela reforma de Herodes, estavam impressionados. Senhor, olha só! Não dá para não se impressionar. Veja, Senhor, essas construções. Jesus vira assim, estão admirados mesmo? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Em outro lugar, Jesus disse assim, eu derrubo e refaço em 3 dias. Brincadeira, né, Senhor? A gente vê aqui os milhares de pessoas que Herodes está usando para fazer o recurso, o dinheiro, já corria uns 40 anos de reforma, e o Senhor fala, 3 dias. Senhor, ninguém consegue nem derrubar essas pedras. E então eles sobem ao Monte das Oliveiras, e do Monte das Oliveiras você tem uma visão de toda a cidade e de todo o templo. Verso 3, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André fazem uma pergunta. Senhor, vamos reunir a diretoria aqui? Acho que a gente pegou a mensagem. Fala para a gente quando vão acontecer essas coisas e qual o sinal quando elas estiverem para se cumprir. E aí vem o sermão escatológico. O que estava na mente desses irmãos? Olha, aqui está a cidade de Deus, aqui diante de nós está a fortaleza de Sião, aqui diante de nós está o templo na sua forma mais gloriosa possível. Se esse aí for derrubado, o Senhor disse que ia ser derrubado, então o fim do mundo acabou. O fim do mundo chegou, melhor, né? O fim do mundo chegou. Para eles era um sinal escatológico. E aí Jesus começa a falar, olha, vai ter rumor de guerra, vai ter terremoto, vai ter não sei o quê, vai ter etc, etc, etc. Fica calmo. Não é o fim. Não é o fim. Só que mais adiante no sermão, Jesus vira para eles e fala assim, agora, verso 14, quando vocês virem o abominável da desolação, e aí os teólogos têm uma briga imensa para descobrir quem que é esse fulano, quando vocês o virem situado onde não deve estar, quem lhe entenda, e aqui a gente precisa dar aqui o braço a torcer e falar, Senhor, valeu pela dica. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no terraço não desça nem para ir tirar de casa alguma coisa, quem estiver no campo não volte atrás para buscar a capa, ai das que estiverem grávidas, porque como é que elas vão sair correndo e amamentando? Orem para que isso não aconteça no inverno, porque o frio mata. E aqui, meus irmãos, nós temos uma dupla visão, 2 coisas acontecendo. Quem lê entenda. Uma delas é o fato de que esse templo, alguns anos depois, seria destruído pelos romanos no ano 70. E ele nunca mais foi reconstruído. Existe entre os judeus um projeto de reconstrução, e aí na briga árabe, entre árabes e judeus, desculpa, a gente tem que rir para não chorar, é uma piada. Mas para eles não é. Eles querem reconstruir o templo, a sua 3ª versão, mas em cima do monte do templo está uma mesquita e também está o Domo da Rocha. O Domo da Rocha, qual rocha? É aquela cúpula dourada que você vê nas fotos de Jerusalém.
que está exatamente debaixo do centro daquela cúpula dourada? Uma pedra. Uma pedra em cima de que monte? Monte Moriá. Que eles afirmam que foi o lugar de onde Maomé subiu ao céu com seu cavalo. E tornaram aquele lugar o terceiro lugar mais santo do islamismo. O conflito está aí. Entra quem quer. Mas o fato é que a casa de pedra foi de novo destruída. A pergunta, queridos, até quando a gente vai repetir esse ciclo, ou até quando Deus vai repetir esse ciclo? Se você já foi a Roma, bem do ladinho do Coliseu, tem esse arco, o Arco de Tito. Em cima do Arco de Tito, o Arco de Tito é uma celebração da destruição de Jerusalém e dos judeus como um povo rebelde. E se você olhar bem ali em cima, o círculo em vermelho ali, tem o quê? O candelabro, levado do templo, levado embora. A casa foi destruída. A casa de pedra caiu. Mas a história do templo não terminou, irmãos. Há irmãos nossos que acham que essa história vai acontecer com o tabernáculo reconstruído ou com o templo reconstruído. Mas o Evangelho de João já foi muito claro, Jesus foi muito claro. João disse: nós vimos a sua glória, ele veio, ele habitou, ele tabernaculou entre nós. Veio para os que eram seus o rejeitaram. Jesus disse: eu derrubo e reconstruo, e ele se referia a quê? A sua morte e a sua ressurreição, porque ele é o tabernáculo, ele é o templo. Esqueçam as pedras, elas serão de novo derrubadas. Mas e aí, pastor, como é que Deus mora no nosso meio? E o livro de Apocalipse caminha para o final assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, aquela que foi destruída no ano 70, essa que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. E então eu ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. De fato, irmãos, o sermão de Jesus em Marcos 13, Mateus 24, ele é escatológico. Ele falava da destruição de Jerusalém, mas ele falava também do fim dos tempos, do fim das eras, quando a história, conforme nós a conhecemos hoje, não mais seria. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. É a promessa de Deus para Abraão, irmãos, se cumprindo no povo de Deus, na igreja dele. E os ciclos de rebeldia vão acabar, ele enxugará dos olhos toda lágrima, toda dor, já não vai haver morte, já não haverá luto, já não haverá pranto, porque as primeiras coisas já passaram. A história do templo de Deus, irmãos, ela termina nesse templo glorioso, quando Deus, finalmente, na segunda vinda de Cristo, vai nos tirar de toda dor, toda morte, todo lamento, para que nós vivamos a plenitude daquilo que Ele fez. Encerrando, queridos, o que a gente faz enquanto a gente espera esse novo templo de Deus? Esse templo que tem medidas diferentes, que tem formas diferentes.
Primeira coisa, irmãos, parte desse templo já se manifestou com clareza naquilo que nós chamamos a igreja. Paulo usa com abundância, Pedro usa com abundância dessa figura, dizendo a igreja de Cristo, ela é fundada sobre uma pedra fundamental que é Cristo. Ela é edificada em cima dessas coisas, no fundamento da palavra, nos apóstolos e nos profetas. E vocês são pedras vivas, edificados para a habitação do Espírito. E nós temos esse sumo sacerdote que é Jesus Cristo, e esse sumo sacerdote nos constituiu um sacerdócio universal, conforme Pedro lê Êxodo capítulo 19, vós sois, porém, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê, irmãos? Qual o seu papel, qual a sua função, para que Deus te chamou? Para que você continue aqui nesse mundo sem templo de pedra, a manifestar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu tenho uma missão, mas ela não é uma missão individual minha, ela é uma missão nossa. Povo, igreja, não esquece disso, irmão. Deus te chamou para alguma coisa muito maior do que as picuinhas, as pequenezas. Deus nos chamou para uma tarefa cheia de graça e cheia de glória, que é falar do Evangelho de Cristo. Em segundo lugar, Deus continua movendo a história. Eu fico imaginando os habitantes de Jerusalém naquela manhã da invasão. Ah, Senhor, parece que o Senhor perdeu, hein? Eu vou perder tudo, mas o Senhor também perde. Deus não perdeu nada. E, na verdade, aqueles que vivem pela fé, eles não perdem nada, porque a nossa vida, ela é pela fé na palavra de Deus, irmãos. Então, Deus continua usando o seu povo pelo seu Espírito nesse tempo. Você veio para esse congresso para aprender, para quê? Para se encher de conhecimento? É bom que você o tenha, é bom que você o desenvolva. Mas melhor ainda, é que tendo aprendido, você vai e aplique. Você abençoe pessoas. Você pregue o Evangelho de Cristo, você fale de Jesus, você discipule pessoas, você edifique a igreja, vocês se aconselhem mutuamente. Porque Deus continua usando o seu povo pelo seu Espírito. E por último, essas 3 lições tiradas do próprio sermão escatológico de Jesus, mas que estão em toda a palavra. Enquanto Jesus não volta, e enquanto esse templo que é celestial, mas que vai se fazer presente na nova terra, não vier, nós vigiamos em fidelidade a Deus. Cada passo debaixo da providência, cada momento confiando no poder do Espírito e sempre ansiando pela volta do Senhor Jesus. Sempre ansiando pela volta de Jesus. É para isso que você foi chamado. É para isso que a igreja foi chamada. Para dizer, Maranata. Nós que estamos no ainda não. Enquanto Cristo não volta, ansiamos por todas essas coisas. Que Deus nos leve de volta, irmãos, debaixo da graça. Que os ciclos de rebeldia não se repitam na nossa vida. Aliás, Jesus deu um remédio, não deu? Ele disse assim, façam isso em memória de mim, para que a gente não esquecesse e pudesse viver essa plenitude. Eu comecei indicando um livro sobre Esdras e Neemias. Temos um outro comentário da nossa editora, também em Esdras e Neemias, e tem
um modelo do Templo de Salomão também que você pode usar para ensinar sobre essas verdades. Vamos orar? Senhor Deus bendito, nós agradecemos muito a Tua graça, a Tua verdade e a Tua misericórdia. E nessa manhã, ó Deus, como povo Teu que somos, nós rogamos que o Senhor nos faça compreender a verdade da Tua palavra e compreender a expectativa que precisamos ter nessa nossa espera até que o Teu Filho venha e até que, ó Deus, nós tenhamos mais uma vez esse vislumbre mais cheio, mais completo da Tua glória, que é a glória do unigênito, Teu Filho Jesus. Guarda-nos, ó Deus, na Tua presença, sustenta-nos para isso. Abençoa, ó Deus, a igreja do Senhor no Brasil, aqueles que buscam a Tua verdade. Abençoa, ó Deus, nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Traz, ó Deus, vitalidade. Traz, ó Deus, o derramar amplo da Tua graça sobre o Teu povo. Traz, ó Deus, a verdadeira manifestação do Teu Espírito no nosso meio, para que nós creiamos de fato na Tua providência, para que nós sejamos de fato encorajados, ó Deus, por todos os belos sinais que o Senhor coloca diante de nós. E guarda-nos, ó Deus, para somente temer o Teu nome. É a oração que fazemos em Cristo, o Verbo encarnado, aquele que tabernaculou entre nós. Amém. Amém.